Falar de Cilícia depois que a gente assistiu aquele videozinho da pulsatila. A Cilícia seria a agravação da pulsatila. Elas são mundos, assim, muito parecidos. A Cilícia fisicamente é muito parecida com a pulsatila, com a diferença que a Cilícia são mulheres que têm ela é minhonzinho, ela é muito pequena, bem menorzinha. Elas têm a cabeça um pouco maior, assim, em relação ao corpo, então são mais cabeçudas, igual a calcária carbônica também é cabeçuda. Mas elas são aquelas mulheres bem distribuídas, diferentemente de sépia, que não tem as curvas feminina. Cilícia, ela é bem pequenininha, mas ela tem a cinturinha, tem bunda, tem perna, tem peito, então é bem cinturadinha, só que é bem mionzinha, bem pequenininha. São mulheres mais magras também. E ela é tão delicada quanto pulsatila. Ela se magoa fácil também, ela tem toda essa questão de chamar atenção, muito parecida com a Cilícia, muito parecida com a pulsatila, perdão. E tem uma coisa muito, muito particular da Cilícia, que é quando você senta para ouvir a vida da Cilícia, você tem, até para vocês terem uma ideia, o título que se coloca, assim, como a frase título de Pulsatila é A Princesinha de Dois Mundos. Ela é aquela pessoa que vai chegar e descrever para vocês assim, nossa, eu nunca tive nenhuma dificuldade na minha vida. Ela nasceu em berço de ouro, ela sempre teve uma boa escola, boas formações, bons cursos, fez balé, fez teatro, fez todas essas, né, esses estereótipos ideais que as famílias pensam, nossa, a menininha vai ter que fazer tudo isso. Então, ela sempre teve tudo nas mãos dela, ela não teve que se sacrificar por nada, nada veio a ela com dificuldade. Ela conseguiu as coisas fluido, né, pela família. Então, ela já foi tendo, quando viu, nossa, eu já tinha me formado em medicina, e quando eu vi, eu já era médica, eu já estava trabalhando, como se fosse assim, e quase, se você for pensar e observar e relatar, essas mulheres cilícias, elas têm, como que eu posso dizer, essa formação bem categórica, ou elas são dentistas, são coisas bem, como que eu posso dizer, como é que são essas formações convencionais, né? Ela é uma dentista, ou ela é médica, ou ela é as profissões renomadas já, né? Bem antigas, assim, que a sociedade pensa como, meu Deus, é sucesso, imagina ter uma filha dentista. Então, ela já sai, já é formada, já tem a clínica dela, já sai ganhando dinheiro. Daí, lá no meio da vida dela, ela surta e ela diz, nossa, eu vou viver da minha arte. Daí ela começa a pintar quadros, dela quer inventar alguma coisa diferente para ela ganhar dinheiro que não seja a odontologia. Daí ela começa a inventar alguma coisa, fazer bijuterias. Daí ela vai, tenta vender para os amigos. E daí, isso, a princesinha dos dois mundos é a Cilícia. O que mais que ela falou ali? Eu vou ter que ver o que a Andressa colocou. Me perdi. Isso. A Cilícia. A princesinha dos dois mundos é a Cilícia. E a Cilícia é a agravação da pulsatila. É como se fosse assim, são mundos muito próximos, elas são muito parecidas. Tudo aquele vídeo que a gente assistiu do cara lá tem tudo a ver com Cilícia. E com pulsatila é quase como se fosse a mesma pessoa. E você olha para elas, a diferença é que a Cilícia vai ser um pouquinho menor. Ela é mais baixinha, ela é mais minhonzinho, mas ela é delicada, ela é filhinha de mamãe e de papai. Só que a Cilícia se mostra para você como se ela fosse forte. Ela passa como se ela fosse uma mulher forte, uma mulher decidida,
Só que ela nunca enfrentou nada de real na vida, nesse sentido. Ela sempre foi uma pessoa protegida. Ela nasceu em berço de ouro, teve boas oportunidades, teve boas escolas, teve bons cursos, teve boas chances na vida. E a vida foi generosa com ela. É como se fosse, meu Deus, qual o problema da vida dela, né? Tudo vai acontecendo na vida dela. Ela não bate de frente com nada para se impor, né? Então, se ela for uma enfermeira obstetra, por exemplo, ela não vai assumir uma equipe de parto. Ela não vai chamar no peito e dizer, não, eu assino aqui, eu que recebo esse bebê. Ela vai lá com a médica que recebe, ela está lá por trás da médica, mas ela continua sendo enfermeira obstetra, ganhando o dinheiro dela, e ela está bem com isso, e ela está feliz com isso. Em alguns momentos da vida dela, ela tem alguns surtos e fala, não, isso não está bem para mim, eu não vou ser enfermeira, eu não vou ser dentista, eu vou viver da minha arte. Ela é pessoa muito ligada à arte, daí ela resolve pintar quadros, fazer bijuterias, fazer artesanato, e daí ela resolve vender. E, tipo, tenta se revoltar contra a família, falando, nossa, eu sempre ganhei tudo nas mãos, eu sempre tive tudo ao meu lado, então eu vou tentar lutar e ser diferente. Daí, quando a coisa começa a apertar, ela vê que a vida real é dura, ela volta correndo para o mundo dela, de receber as coisas como ela sempre recebeu, de uma maneira fácil e fluida da vida. É bem essa visão que a gente tem desse Lício. São pessoas que são bem debilitadas também, são bem nervosas. Que mais que eu posso falar? Ela pensa muito, ela tem muito receio, muita preocupação com objetos cortantes. Isso é trazido em negrito caixa alta na matéria médica. Ela tem medo de faca, tem medo de tesouras, tem medo de agulha, tem medo desesperador de cirurgia. Que mais que eu posso falar? E ela tem muitas agravações parecidas com a pulsatila. A única diferença é que quando a pulsatila está doente ou ruim, ela quer ficar com pessoas. E quando quando a Cilícia está ruim ou doente, ela quer ficar sozinha. Então, é uma coisa bem diferente. Lembra lá do fósforos e do natro? Nossa, eles parecem super parecidos. Eles são pessoas legais, são extrovertidas, são maneiras. Mas o natro, quando está com a família, é ruim. E ele é fechado, ele não deixa nada penetrar nele. E o fósforo é ao contrário, ele se preocupa com a família e ele tudo atinge ele. A Cilícia e a pulsatila também são muito parecidas, só que a pulsatila, ela quer companhia. Ela morre se ela não tiver companhia. E a Cilícia é o contrário. Quando ela está ruim, ela quer ficar sozinha. Ela se exclui, ela fica sozinha. Tem mais uma pergunta aqui. Como que é dentista? Como que é dentista? Não entendi. Não, você falou que ela tem medo de agulha, de cirurgia, de tudo. Aí eu perguntei, Mas é nela? Ah, é tá. nela? É nela? Não ela aplicando. Não ela aplicando nos outros. Tem muitas... É uma profissão bem ligada. Eu citei dentista porque é uma profissão bem ligada. Elas gostam muito de ser dentista, médicas, elas são ligadas a essas áreas assim bem conceituadas, né? Bem assim tradicionais, né? Não são nada modernas, elas não vão fazer uma faculdade de teatro, uma faculdade de cinema, faculdade de artes, não, pelo contrário, ela vai fazer alguma coisa que o pai já teve a clínica de odontologia, ela só vai assumir, tudo é fluido na vida dela. Daí lá, de repente, no meio do nada, ela surta e diz, eu não quero mais essa clínica, eu vou viver da minha arte, eu vou viver de pintar mandalas. Daí ela vai, tenta pintar as mandalas, e daí ela fala, nossa, não é assim, não consigo ganhar dinheiro pintando mandala, vou voltar a ser dentista. Daí ela fica nesse balanço entre os dois mundos, né? Acho que é isso.
Estafizag. Olha que doido, meu vem estafizag depois de silício. Hã? Sulfuro. Olha, eu ia... a pensadora filósofa. Vamos falar de sulfuro. Bom, sulfuro é o maior medicamento, eu digo assim maior, porque ele tem a maior matéria médica registrada. Para a gente ter uma ideia, a matéria médica de Kent, ela é como se fosse um livro dele, porque é uma enciclopédia, né? Um dos livros dele, a metade, desculpa, é sobre sulfuro. Hahnemann falava que só da gente nascer ser humano, a gente já nasce como se fosse no miasma do sulfuro. Alguns levam para outros lados, assim, né, o sulfuro. Então, o sulfuro, ele é aquela pessoa... O sulfuro é um enxofre, a homeopatia é feita do enxofre, e ela é a pessoa que é o pensador, é o filósofo, ele vive no mundo das ideias. A Cris sulfuro. Ele é aquela criança que é brigadora na escola quando é pequena, é uma pessoa que luta por seus ideais também, então ela causa muito, sabe? Onde ela está, ela fica causando, fica levantando polêmicas, fazendo questionamentos, mas ela não faz, ela não briga e ela não embate, ela só faz toda a folia e sai fora. É o bom de briga, né? E ele não gosta de tomar banho de jeito nenhum. Sulfuro é uma coisa assim. São as pessoas acumuladoras. Elas acumulam tudo que quinquilharia, porque um dia ela vai precisar. E quase sempre elas precisam, porque elas vão buscar nas quinquilharias delas, né? Sulfuro tem problema de pele também, muito problema de pele. São pessoas extremamente inteligentes e são pessoas desligadas do mundo terreno. Por exemplo, se você está conversando com o sulfuro, ele não tem uma noção real de planejamento financeiro, ele não tem uma real noção de investimentos. Tem que pagar a conta da luz, a conta da água, tem que pagar o aluguel semana que vem, tem que pagar a prestação de não sei o quê. Ele não é uma pessoa que se liga com isso. Ele é uma pessoa que ele fica no mundo astral, ele fica mais espiritual, ele fica mais filosofando sobre o assunto. Tu falou o cara da internet lá, né? Que eles são pessoas que eles têm uma inteligência extrema, mas não são eles que fazem, eles mandam os outros fazerem, né? Sulfuro é meu Deus, meu marido, misericórdia. A Risa achou o marido dela nos últimos, finalmente. É difícil de se relacionar com o sulfuro, porque eles são assim, a gente é apaixonada por eles, mas eles não vêm para o mundo terreno, né? Eles vivem no mundo paralelo, é muito difícil. O meu professor professor de educação física, que entrou na minha memória sem querer aqui. O meu professor de homeopatia era sulfuro. Nossa, que coisa mais incrível, quero ter uma aula com ele. Gente do céu, a gente quase ficava assim, meu Deus, a gente conseguia imaginar e entrar nas coisas que ele falava. Mas daí, como a gente ia dar aula juntos, eu digo, meu Deus, comprou a passagem de volta? Não comprei, tu não comprou? Tipo, ele não é ligado com as coisas do dia a dia, da prática. Tipo, nossa, tu trouxe o carregador do computador? Não, por que trazer o carregador do computador? Tipo, é a pessoa que ele vive no mundo das ideias, no mundo filosófico, no mundo fantasmagórico, no mundo de Bob. Ele vive no outro paralelo que existe. Então, para pessoas práticas, é muito difícil conviver. Agora eu lembrei da tal que ela falou que gosta de coisas práticas, coisas mais exatas. Então, é muito difícil conviver com essas pessoas que são sulfuro. Pessoas que são bem práticas, bem metódicas, né? O arsênico é metódico.
É muito difícil, né? São pessoas que não têm essa convivência, não é a mais agradável, né? Muitos homeopatas usam o sulfur como um medicamento assim de, nossa, eu não sei o que vou dar para esse paciente, vou dar sulfur e o que aparecer, o sintoma que ele trazer, eu vou conseguir despertar para ver quem ele é. Eu não gosto de fazer essas agravações, né? Mas já vi homeopatas que fazem isso. Tipo, eles não têm certeza de qual medicamento usar, dá uma dose de sulfur e a pessoa manifesta os seus sintomas. É como se ele abrisse a cortina para a gente ver quem ele é. Eu não gosto de agravar assim, porque às vezes pode acontecer coisas que a gente não dá conta, né? Deixa o paciente agrava muito, então eu não uso isso, essa questão assim do sulfur. Trato o sulfur com uma pessoa que é sulfur de verdade. São os mais pensadores. Acho que é isso. Deu? Agora, tuia. Olha, o que falar de tuia? Nossa, tuia é um medicamento bem pesado, bem difícil de falar. Tuia é aquela árvorezinha de Natal bonitinha que a gente vê que tem as bolinhas, aquelas cheirosa. Se você plantar ela no muro, ela vira uma cerca viva, né? A tuia é um medicamento tipicamente feminino, ele é muito usado para muitas questões ginecológicas, né? É o medicamento das verrugas, dos pólipos, né? E a tuia, o que eu posso falar do mental dela? São pessoas que elas são vazias dentro dela. Por que tem ali o sobrecontrole? Porque a tuia é a crise existencial. Ela não sabe quem ela é. Então, ela conheceu a Ana Cláudia, ficou amiga da Ana Cláudia, viu que a Ana Cláudia era assistente pessoal e, de repente, ela se descobre. Olhando a vida do outro, ela se descobre. E ela passa, nossa, como é que eu não percebi que eu nasci para ser assistente social? E daí ela começa aqui se vestir como a Ana, fazer as coisas que a Ana faz. Ela começa a querer ser assistente igual a Ana, mas não é porque ela quer copiar a pessoa. Aos olhos dos outros, parece tipo, nossa, essa pessoa quer copiar. Eu tenho uma casa, ela quer ter a casa igual. Eu tenho carro, ela quer ter o carro igual. Eu uso essa roupa, ela quer usar essa roupa igual. Eu faço tal curso, ela quer fazer também. Mas não é porque ela quer copiar, não é por malda, tipo, nossa, eu vou copiar porque ela está fazendo isso, eu vou fazer também. É porque ela está tentando se achar. A tuia são as pessoas que ainda não se acharam na vida. Essa mulher que ela não sabe quem ela é, o que ela quer. É uma crise existencial verdadeira e profunda. Então, existe, assim, essas ideias fixas, né? Porque ela, a partir de quando ela observa alguém. Ela observa fulano e fala, nossa, eu sou parecida com essa pessoa, como que eu não tinha me dado por conta? E ela fica tempo sendo igual àquela pessoa. Daí lá num belo discurso, só que aquilo é superficial, a gente sabe que é superficial. Aí lá num determinado momento ela descobre, poxa vida, eu não era igual a Ana, eu não gosto de ser assistente pessoal, eu não gosto de me vestir desse jeito. E daí ela entra numa crise profunda e vem uma depressão muito grande. Até entrar outra pessoa e ela começar a achar que aquilo é parecido com ela. Então, o processo dela encontrar quem ela é. Esse é o medicamento da tuia. É muito difícil, assim, a gente, como que fala, pensar, assim, porque as pessoas julgam muito, né? As pessoas vão, até os nossos olhos, se a gente chegar e olhar e dizer, meu Deus, essa pessoa faz tudo que eu faço, tipo, como se estivesse copiando o que eu estou fazendo. E não é isso, né? Eu não sei se vocês lembraram alguém que é de tuia aí. E por que é sob controle? Porque nada é profundo, né? Não é porque ela quer copiar ou porque ela está querendo status, ela controla todo o mundo dela para ela mostrar para você e para o mundo todo que ela tem domínio. Então, ela é sob controle com as emoções, ela é sob controle com a família, é sob controle com a casa dela, ela não tem surtos, a família ideal, tudo é bonito.
Agora, tem uma coisa que a gente olha para a Tuia e a gente diz, poxa vida, é Tuia. Ela não deixa você olhar nos olhos dela. Então, quando você olha nos olhos dessa pessoa, ela desvia e ela não deixa você entrar nos olhos dela. Isso é chave. Você olhou para essa pessoa e ela desvia o olhar, você vai pensar Tuia. Porque os olhos são a janela da alma. E se ela foge, ela não quer que você encontre quem ela é. Porque nem ela encontrou. Então, como que você vai ter esse direito de encontrar quem ela é? Deixa eu ver se meu microfone está ligado. Agora eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, será, Ana? Agora vamos falar sobre esses que a gente falou agora. É só um timezinho aqui para mim poder fazer. Sai, chama. Para mim poder exemplificar como que são os constitucionais homeopáticos, que são aqueles que a gente estava conversando agora, que são as personalidades das pessoas, das mulheres que a gente vai atender, dos homens, crianças, enfim. A homeopatia clássica, qualquer que seja, eu vou usar aqueles constitucionais, né? Baseado neles, eu vou pensar, eu vou conhecer outros medicamentos. Agora aqui, a partir de que eu fiz um slide novo para vocês, é a homeopatia no parto, né? Os medicamentos que a gente vai usar no parto em si, eu fiz questão de compartilhar alguns que eu uso, algumas coisas já mais importantes para algumas situações, né? Que nem aqui eu coloquei medicamentos para o colo rígido, que não dilata. Quais medicamentos usar, né? Eu vou me basear em quê? Sempre nos constitucionais. Então, por isso que é importante eu saber os constitucionais das mulheres que eu atendo. Porque baseado naqueles constitucionais, eu vou ver os quais que são parecidos com ela, né? E sempre tem que ser os semelhantes a ela. Então, aqui eu citei alguns que são o que a gente pode usar para o colo rígido. Então, vamos ver quais são eles. Vocês podem ir me escrevendo aqui no chat, que eu vou tentando responder. Primeiro medicamento que a gente vai pensar num colo rígido que não dilata é a beladona. A beladona é um medicamento altamente violento, que eu digo assim, ela é uma mulher que ela está agitada, ela está nervosa, ela está irritada, ela não está prostrada, né? Tudo que ela não está é prostrada. Então, ela vai ter que estar agitada. Não adianta eu dar uma beladona para uma mulher que está com o colo rígido, mas ela está prostrada, jogada, entregue. Então, não vai ser beladona, né? A beladona só vai ser para aquela mulher que está agitada, que está nervosa, que está brava, que ela está vermelha, que ela está como se estivesse com a cabeça quente, né? Então, esse é o sintoma da beladona. Lembrando, nunca é legal usar a beladona para mulheres que têm pressão alta. Vou abrir o chat aqui. Ronise, para deixarmos prontos da nossa botica, fazemos em qual CH? Primeiro vou falar eles, e depois a gente fala sobre os CHs, né? Sobre aonde atua cada um dos CHs. Primeiro, só se foquem só no que é a medicação, e depois em como usar eles. Daí vamos fechar falando dos CHs e aonde cada um atua, né? Lembra daqueles... falando sobre a pergunta da Bia, que muitas já devem estar pensando em qual CH atuar,
indicar e para quê, quando, né? Quando usa uma beladona alta na CH 230 e quando usa uma beladona na CH baixa, né? Então, logo a gente fala. Vamos primeiro falar da matéria médica dele, para que ele serve, né? Então, a beladona é aquele medicamento que vai trabalhando no corpo, mas ele tem que estar nesse agitamento. A mulher tem que estar agressiva, tem que estar quente, tem que estar vermelha, tem que estar agitada. Ela não está prostrada. Então, esse seria o primeiro medicamento que a gente pensa num colo rígido que não quer dilatar. Aqui a gente vai falar mais um pouquinho de beladona, né? A beladona é um medicamento que ele é agudo, repentino, violento, vermelho, quente, sistema nervoso atacado, congestão ativa. Então, a mulher está loucona, né? Ela está com a pupila dilatada, com o rosto vermelho, com extremidades bem frias, é como se todo o sangue dela fosse para a cabeça. Tem uma mania furiosa, tem uma intolerância pela luz e pelo ruído, e ela está louca, ela tem um olhar selvagem. Aqui, essa imagem é de uma hemorragia que a gente acompanhou na equipe, e foi um caso pós-parto, 40 dias pós-parto, onde ela teve uma placenta secundária, um cotilego, né, uma placentinha, e tinha um vaso bem no meio dessa placentinha aí, e até os médicos fazerem o diagnóstico bem certinho de qual o procedimento correto e o melhor, por causa dessa artéria né, que estava ali no meio, a gente segurou com a homeopatia essa hemorragia. Foi uma experiência única que eu vivi, né, foi na equipe da Partolândia, e foi indescritível para mim. A gente ficou 3 dias com essa paciente, eu fiquei 3 dias direto com homeopatia, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, e a cirurgia, consequentemente, foi um sucesso, graças a Deus, deu tudo certo, né? Só lembrando de como que é violento a imagem da homeopatia, da beladona, né? Da onde ela atua. Vai ficar aí? Uhum. Outro medicamento que é muito legal para a gente trabalhar com o colo rígido é o Gelsemium. O Gelsemium é o medicamento do medo. Ele é aquela trepadeira, né, essa florzinha que aparece aí, aquela trepadeira amarela que aparece nas casas. E o Gelsemium é uma pessoa que ela não se sustenta em pé sozinha, assim, ela precisa de um apoio, ela precisa... Como a trepadeira ali, pode estar bonita, está florescendo, mas ela precisa do muro para ela se sustentar. O Gelsemium, a grande preocupação é o medo da doença, é o medo de se apresentar em público, o medo da hora H. Então, eu estou bem firme para o parto, para tudo, mas na hora que tem que fazer o período expulsivo, eu tenho medo. E ele tem uma prostração gigante. Então, esse medicamento, eu não gosto de usar ele também, porque isso é uma ressalva que aparece na matéria médica dele. Então, assim, a gente não usar o Gelsemium antes de um parto efetivamente ativo, ou seja, o parto tá bombando, né? Tá fluindo lá a milhão. Eu saí daqui. Agora eu não sei voltar. Só um minutinho. Aí eu uso o Gelsemium. Quando ela já está a partir dos 9 centímetros, mais ou menos, eu uso o Gelsemium. Eu vou botar. Aí sim eu posso usar o Gelsemium. Mas antes disso, eu não gosto de trabalhar com ele. Quando a gente fala em Gelsemium, é porque a mãe... Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar com homeopatia no parto? Homeopatias ali na hora, intraparto. Primeiro lugar, eu tenho que conhecer medicamento. Não tem como você chegar com uma tabelinha pronta e dizer, eu vou usar isso para isso, isso para isso, isso para isso. Não.
pega esses medicamentos e vai estudar ele de cabo a rabo, e você vai saber, a hora que a mulher acessar, aqui independe da constituição dela, ela acessou aquele medicamento, você vai olhar para ela e você vai saber que ela está tremendo de medo, está na hora dela parir, está na hora dela se apresentar para a vida, do bebê vir para o mundo, e ela está mole, está frágil, está se entregando, porque ela está com medo de parir. Aí você pensa num geussêmio, só que quando você pensar num geussêmio, você tem que ter em mente que ela está prostrada, que ela está se cagando de medo. Essa frase, evacuando mesmo de medo, ela aparece na matéria médica. E tudo que a mãe está sentindo, o bebê também está sentindo. Então, se a mãe está se cagando de medo, o bebê também está fazendo cocô. Então, é um parto que, na hora que eu penso, né, isso é para a gente ver que a gente também tem o que eu fiz com a homeopatia, eu também tenho uma profilaxia, eu sei o que vai dar, qual que é a consequência, qual que é a sequência desse fato. Eu estou dando um geussêmio para a mãe, porque ela está totalmente geussêmio, eu tenho a obrigação de saber que se ela está se cagando de medo, o bebê também está cagando, literalmente, fazendo cocô. O bebê fazendo cocô é um bebê que está com mecônio, então eu sei, nossa, eu usei geussêmio, a probabilidade é que esse bebê esteja com mecônio, né? Então eu tenho que saber isso. Eu vou usar um acônito no parto. Acônito é o medo da morte. A mãe acessou o medo da morte. O bebê também está prostrado, também está abatido e também está com esse sentimento. Não é com a maturidade neurológica de uma pessoa adulta, com a mesma maturidade que a mãe, mas ele está nessa mesma vibração. Então, se eu usei geussêmio, se eu usei acônito, eu sei que provavelmente é um bebê que vai precisar de reanimação e que eu vou provavelmente usar as mesmas homeopatias que eu usei durante o parto. É assim que a gente tem que trabalhar quando a gente trabalha com homeopatia ali durante o parto. Então, para a gente pensar por onde eu começo, Ronise, como que eu vou atuar ali com rapidez na hora do parto? Começa estudando os constitucionais, começa conhecendo as pessoas, conhecendo essas mulheres. E esses medicamentos que eu sugeri para o parto, eu tenho que ter a obrigação de saber quando usar ele. E se eu estar usando ele, eu tenho que saber qual a consequência. Nossa, eu estou usando isso na mãe porque a mãe está assim, então, consequentemente, o bebê também está assim. Os dois são um só, lembram que isso não é a homeopatia que está falando, a gente estuda, é um binômio. Se a mãe está com raiva, o bebê também está com essa vibração, com essa energia, com esse sentimento, como você queira chamar. Se a mãe está com medo, o bebê também está. Ele está sentindo as mesmas coisas que a mãe. Não é com a maturidade neurológica que esse adulto sente, mas para a homeopatia isso não importa. Importa é a vibração, porque eu estou trabalhando com uma medicação que vai chegar lá na memória da água, lembra? Intracelular, antes da coisa estar instalada. Então, vai chegar onde o bebê está. Por isso que eu dei aquele exemplo ontem de fazer uma reanimação com a homeopatia. Porque o bebê vai sentir na primeira, na segunda dose. E vai ser pontual? Vai. Mas porque eu tenho que estar conectada aonde que essa mãe está. Aonde? O que ela está sentindo, né? O que esse bebê está sentindo também. Então, o geussêmio é esse medicamento aí. Eu não dou ele antes de um parto, assim, tipo, 9 para 10, tipo, quase parindo, porque ele é um medicamento que ele tem probabilidade de mecônio, ele tem uma probabilidade de ruptura de bolsa antes da hora, então eu não vou me antecipar. E eu só vou dar ele se a mãe começa com aquela tremedeira física mesmo, aquela tremedeira que dá uma tremedeira, medo, né? A gente imaginar a cena de geussêmio é como se fosse... Desculpa. Eu estou num teatro, é uma grande apresentação, e vamos supor que eu tenha que me apresentar, né? Vendi o ingresso para todos os meus amigos, está todo mundo lá. As pessoas que eu mais admiro e os meus convidados especiais. Então, pensa quantas pessoas vão estar lá. Minha mãe, meu pai, meus amigos, meus filhos, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu admiro, os meus alunos, os meus crushes, vai estar todo mundo lá, imagina, todo mundo lá. Daí, chega na hora,
o locutor fala, e com vocês a grande apresentação da noite, Ronise. E daí, antes de eu subir no palco, né, eu vejo as cortinas se abrem, dá aquele frio na barriga, e eu tipo, caramba, me caguei de medo. Dá uma dor de barriga, dá uma moleza no corpo, uma frouxura nas pernas, e eu não subo, eu não me apresento. Se a gente pensar nisso, o parto é uma grande apresentação para a vida, né? Aqui a gente tem, né, a gente está entre parteiras, mesmo, acho que acredito que todas têm um conhecimento com o parto. A gente não está lá para o pródromo, para fazer ativa, a gente está como um consolo, um carinho para aquela mulher, mas na verdade a gente sabe que ela poderia fazer isso tudo sozinha, né? Para a hora que, o que a gente tem que estar lá? Na hora que o bebê coroou, está saindo, ok, eu vou estar ali. Então esse é o meu momento. E a mulher sabe que o grande momento é o nascimento, a hora que o bebê está nascendo. Só que daí ela foge, ela fica segurando o bebê, é inconsciente, né? Então, às vezes, a parteira vai avaliar e diz, meu Deus, não tem nada, não aparece nada físico, o bebê está lá em cima, está alto, não desce. E essa mulher está prostrada, está sem força, está se entregando, né? Aí eu penso num leucêmio. Então, é nesse momento, bem para frente. Opa! Mutei o celular aqui, piroquei aqui a cabeça. Olha, aqui falando mais de geucêmio, né? O geucêmio, então, é o medicamento do medo, né? Nossa, o geucêmio me salvou de muitas coisas de medo, muitos momentos. E isso para bebê alto também. Quando o bebê tá alto e não desce. Mas ela tem que estar em todo esse sentido, entendeu, Maria? Não é só assim, para bebê alto. Para bebê alto eu vou ter vários. Eu vou ter actia racemosa, eu vou ter artemisia, eu vou ter geucêmio. Mas para o bebê alto, onde a mãe está como? Essa é a diferença da homeopatia. Como a mãe vai estar prostrada, com medo, com vergonha, entregue, extremamente preocupada com a hora do nascimento, né? É isso que eu vou ter. É como se a mãe tivesse um medo de largar o filho para o mundo, né? Ela tem medo de deixar o bebê ir. Então, é um medo do período expulsivo e de entrar em cena, sempre lembrar da cena do palco, né? Medo de deixar o bebê descer, então ela tem medo que ele vá passar pela vagina, né? Medo de perder o controle, então muitas falam, nossa, o que é o parto, né? Eu não sei se todas aqui pariram. Enquanto está em fase ativa, enquanto não chegou no período expulsivo, tudo é permitido, eu posso desistir, vou ali para a cesárea, mas a hora que está no período expulsivo, não tem mais como voltar. Então, eu tenho medo de chegar naquela hora, é a hora da morte mesmo, tipo, pá, me joguei no abismo, e agora é sem cordinha e eu não tenho mais como voltar. E todo mundo tem medo dessa hora, então até eu ir na porta, na boca de pular no precipício, tudo é bonito. Tudo dá para tirar foto, dá para fazer filme, dá para sinicar lá, né? Agora, quando me jogar, não dá mais. Aí é que entra o geucêmio. Então, eu tenho que tomar ele, tipo, me lançar para a morte, que é o que acontece antes desse nascimento. Então, é um medo de perder o controle e de confiar no seu corpo, né? E, consequentemente, a parte física, ela vem uma tremedeira gigantesca nas pernas, né? Ela treme muito, né? Fisicamente aparece essa mulher tremendo bastante. Outro medicamento, assim, isso é um medicamento baixo, que é pequeno, né? A gente chama dentro da homeopatia de pequeno medicamento. O caulófilo. Por que ele é um pequeno medicamento? Porque ele não tem matéria médica mental, ou seja, todo medicamento que não tem matéria médica mental dentro da homeopatia, ele não tem grande importância, ele não tem um grande, meu Deus, é um grande medicamento. Não, o caulófilo é um medicamento bem pequenininho, que atua só no útero, só nas contrações. Quando eu administro ele, a chance de erro é pouca, então, assim, ele também é um medicamento que cai muito nesses protocolos aí de pessoas que querem fazer a homeopatia alopática, mas ele não é tão errado quanto as pessoas que administram pulsatila sem saber, porque a pulsatila é um constitucional, ou seja, um medicamento mental, um medicamento de um tipo de pessoa. O caulófilo não é um medicamento de tipo de pessoa, é para ajudar o útero a contrair.
E se você usar só ele não vai ter força, né? Você tem que usar ele e mais o medicamento da pessoa, ele e mais alguma coisa. Mas ele ajuda bastante também nesse colo aí que não quer dilatar. Né? É um medicamento, ó. É um medicamento específico do colo do útero e útero, né? Extrema rigidez do colo, debilidade, sensação, tremor interno. Pode ser usado para atonia uterina também. E são dores bem curtinhas, bem fracas, irregularidades, assim, que fica importunando, é como se está incomodando, mas não tem resultado nenhum, né? Eu amo essa foto. Olhando para ela, assim, gostaria que alguém pudesse olhar para ela e tentar identificar quem é essa paciente. Alguém conseguiria olhar para ela e pensar qual que é o constitucional dela? Que eu lembrei do parto dela e queria compartilhar com vocês. Vou abrir aqui, abrem o áudio de vocês e vamos ver quem que consegue me dizer qual que é a carinha dessa mulher aí, qual constitucional vocês pensam que é? Carolina, não é Laquesis. Pulsatila? Vamos lá, quem mais? Fala, Ana. Não tô vendo. Não tá vendo? Ah, é? Meu Deus. Senta aqui do meu ladinho. Eu sei, eu não vou falar. Não é Pulsatila, Maria. Pulsatila é loirinha. Pulsatila é loirinha, Barbie Girl. Loirinha, olho azul, olho verdinho no máximo. É a Tamara? Uhum. Eu reconheço esse conceito. Qual que é o constitucional dela? Não lembro. Ixi, Maria, nem a Ana lembra. Ela é Ignatia, gente. A Ignatia é muito parecida com a Pulsatila. A Maria acertou, né? Eu digo acertou assim, de tipo olhar e ela precisa do marido, ela precisa do companheiro, o mundo dela é esse marido aí, né? Opa, eu fui no telefone errado. Ai. Ficou muito bonita essas fotos. A ayahuasca, gente, na homeopatia, o asca, né? Ou Banisteriopsis, que a gente pode chamar também. Não é um medicamento que tem em qualquer farmácia. Eu tenho, porque eu consegui a tintura mãe e dinamizei ela. Então, eu uso ela aqui nos partos, e em alguns partos que eu atendo, né, com as minhas pacientes, mando para elas também. Mas em alguns lugares pode ser que se consiga, né, ou quem tiver como fazer, enfim. Eu não sei se vocês têm já o contato, né, com a ayahuasca em si, né, é um chá que ele é feito de duas plantas, né, de uma raiz e de uma folha, da Mariria chacrona. Tem algumas religiões, né, a União do Vegetal, o Santo Daime, que usam esse chá para alterar o estado de consciência e as pessoas acessarem o seu sagrado, enfim, né? Cada um no seu sentido. A União do Vegetal é bem de uma linha mais como se fosse mais disciplinadora, e esqueci a outra, como que eu falei? Bem mais liberta, né? E eu não conheço, então não posso. Tenho contato com pessoas, parteiras, médicos, colegas, e que usam, e que, Santo Daime, né? Que frequentam a União do Vegetal, mas como a União do Vegetal só pode participar com convite, né? Aqui eu nunca recebi o convite ainda. Tive amigas que estavam junto comigo e consagraram o chá junto comigo, mas eu ainda não, acho que não chegou a minha hora, ainda não consagrei. Trabalho muito com a homeopatia da ayahuasca, nunca atendi um parto com uma mãe que tomou o chá durante o trabalho de parto, mas ela já fazia esse acompanhamento, e foi incrível, foi muito bonito de ver.
É um chá alucinógeno, né? E que ele faz com que as pessoas se conectem com o seu sagrado, e tem toda uma espiritualidade aí, né? Como se fosse o feminino com o masculino, né? Eu uso a homeopatia da ayahuasca para aquela mulher que não quer se entregar para o processo emocional e nem para o físico, né? Ela cuida de tudo, está sempre buscando o lado racional das coisas, e dela fica com uma tensão muscular, uma tensão física, né? Não só do colo do útero, mas todas as tensões ali, fica preocupada, né? Fica com a glândula pineal ativa. Então, eu uso a ayahuasca para desconectar essa glândula pineal, essa conexão com o mundo aqui, né? Que a gente precisa que ela entre com o paralelo. Esse aqui é a chamomila, né? A homeopatia da chamomila é um medicamento infantil dentro da homeopatia. É muito acessado nos partos, muitas mulheres entram no seu estado infantilizado. Aqui a menina é a criança birrenta, né? É a criança que não quer fazer as coisas. Então, se você diz, nossa, é um parto domiciliar, vou te transferir. Nossa, ela na hora ela muda. Vou fazer aqui, ela é a criança do contra. É muito difícil de administrar a chamomila para essas mulheres. Elas são bem... elas estão bravas, elas estão muito parecidas com a beladona, nesse momento aí do parto. Então, é como se elas estivessem quase que rosnando, assim, elas não deixam você chegar perto delas, né? A chamomila, então, ela fica bem descontente com os que estão perto dela, com os que estão a cercando, fica bem angustiada quando está no parto, e elas ficam raivosas com as pessoas que estão com ela, elas ficam raivosas com o marido, ou com a doula, elas ficam brava mesmo, né, como se... E elas não querem mais tomar homeopatia, elas já estão nesse processo aí. Ela deseja ser carregada, amparada, isso é muito importante falar. A pulsatila também deseja ser carregada e amparada, só que a pulsatila gosta que a gente dê um balanço bem devagarinho nela. E a camomila gosta que a gente dê um balanço bem forte, bem firme, porque a chamomila tem tudo, qualquer situação que ela tem que romper uma barreira para ela ir para o próximo nível, é muito doloroso para ela. Então, assim, por isso que é muito usado chamomila para as crianças que estão com o dentinho nascendo, né? Também a gente usa chamomila. É uma mulher bem maliciosa, que tem, assim, ela está muito impaciente, então a gente pensa em usar a chamomila também para ajudar nesse colo aí que não está dilatando, né? Aqui é um outro medicamento que eu tinha, a hora que a Maria falou ali para beber alto, todo mundo chimarrão. A Actia racemosa é um medicamento maravilhoso para quando o bebê está alto também, só que aqui, diferente do Gelsêmio, a mulher não está prostrada, ela está aérea, como se ela tivesse igual o bebê, ela está flutuando, ela está assim, parece que ela está bem na transição ali, ela não está em si, ela não foca e ela não se conecta com ela foge, quando vem a dor, ela dá aquela fugida, né? Ela começa a falar muito, bem desconfiada ali da sensação de flutuação, né? Tá falando que parece que tá flutuando, ela começa a sentir dor na cabeça, e são mulheres que tiveram uma criação religiosa muito, assim, quase sempre dentro da igreja católica, né? Do pecado, do tirar roupa, do que não pode sentir prazer, de que não pode se masturbar. Então, esse medicamento traz muito essa questão aí do religioso, né? Por isso que ela se sente amarrada, ela não é liberta, né? Ela tem medo. São mulheres que já tiveram casos de natimorto antes também, e elas também são mulheres que podem desmaiar para tentar fugir dessa dor aí, né? Aqui eu vou também pensar no argento nítrico, né? Argento nítrico é aquele medicamento lá no início, lá do síndrome do pânico, lembra? E daí eu vou lembra a cena do teatro que eu fiz com o Gelsêmio, que a mulher tá com medo de entrar no palco lá, que eu falei, nossa, vamos chamar a Ronise, e a Ronise vai se cagar de medo e não vai subir no palco.
O geossêmio, ele é quase, o argento nítrico é quase sempre usado depois do geossêmio. Então, o geossêmio está com medo, está prostrado, está se cagando de medo e ela paralisa. O argento nítrico, ele está com a mesma coisa, só que ele não está prostrado. Pelo contrário, ela começa a andar de um lado para o outro do quarto e ela tem a tendência a enfiar a cabeça em algum lugar. Ela vai, sobe na cama, enfia a cabeça nos travesseiros, enfia a cabeça no sofá, ela fica ansiosa, ela não sabe para onde que ela vai ir, mas ela é aquela pessoa que ela já entra no palco, mas ela tem medo ainda. Aí eu penso no argento nítrico, né? Então, ela está muito antecipada, está muito apressada, tem medo, assim, de espaço amplo, né? Então, ela gosta que contenham ela, que apertem ela, que ela se sinta apertada. E sempre quando eu estou falando da mãe, eu quero que vocês pensem no bebê. Então, o bebê tem medo do espaço amplo também. Ele vai passar pelo canal vaginal e vai sair para o mundo, tipo, ai meu Deus, né? É aquele medo da claustrofobia também, né? A ilusão que não pode passar por lugares apertados. Então, é aquele bebê que também fica alto. Mas essa mãe está muito ansiosa, né? Como se fosse tendo uma crise de pânico. E ela tem a ilusão de que as parteiras, que a doula e que a família não estão cuidando dela. Também pode dar diarreia ali por antecipação, e ela tem medo também de perder o controle, medo de falhar. Isso é muito... ela verbaliza isso, né? Nossa, desculpa, eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir, como se o parto fosse teu, como se fosse da doula, né? Mas não fosse dela, como se ela estivesse decepcionando alguém. Na verdade, é ela mesma, né? Dores fracas, né? Parto prolongado. Gente do céu, esse parto aí que tem nessa foto, minha Senhora da Glória, esse parto durou 4 dias, eu acho. Foi o parto que eu fui acompanhar no Rio Grande do Sul, daquela moça que eu falei lá para vocês, que falou que quando ela ganhasse o primeiro bebê dela, eu ia assistir. Essa que está junto com ela é a irmã dela, é uma das pessoas mais fortes e incríveis que eu já vi atuando num parto. Esse é o primeiro parto dela. Elas são uma família que vieram de cesáreas, todas elas. E esse é o primeiro parto na família, eu acredito que na terceira geração, assim, tipo, a mãe, daí teve toda cesárea, as irmãs toda cesárea, e ela foi a primeira pessoa que teve parto. Foi um parto bem poderoso, e foi ela que tomou o chá de ayahuasca durante o parto. Ela tomou o chá mesmo, né? A mãe dela consagra ayahuasca, ela tomou o chá. Claro, deu homeopatia também, mas ela foi um parto muito sagrado, muito difícil. Estava muito cansada, acompanhei eu e uma parteira de Porto Alegre, na Terra, e o bebezinho nasceu e a gente precisou fazer reanimação. E foi uma das reanimações onde eu mais trabalhei com homeopatia, assim, foi incrível, foi algo transcendental para mim. Até se eu achar, né, o vídeo, eu vou compartilhar com vocês depois. É um parto que me marcou bastante, assim. Eu saí da minha casa, do meu mundo, né, fiquei 42 dias longe da minha casa, mais de 1.000 quilômetros da minha casa para acompanhar esse parto, né, eu fiquei lá, né, na cidade, então foi um parto para mim também, né, foi bem, bem incrível. Então, quando eu vejo foto dela, eu tenho que compartilhar e falar para vocês. E nada melhor do que a capa dela nas dores fracas e prolongadas. Ela tinha contrações ineficientes, né? Era uma coisa fora do comum. Eu nunca vi isso, né? Todo o meu tempo, né? O primeiro medicamento que a gente pensa para dores fracas e, né, que umas contrações que não são eficientes é a pulsatila. E daí a gente vai dizer, nossa, Ronise, como eu vou usar a pulsatila, né? Aqui, lembrando, aproveitando que apareceu a imagem, essa foto aqui dessa flor é a pulsatila mesmo. Agora que vocês receberam aquele slide lá do que o cara falou da pulsatila, né? Eu vou contar a história da flor, né, da pulsatila. A pulsatila é uma florzinha rasteira que dá nos montes da Europa, e ela é parecida com uma tulipa, né? Dá para ver mais ou menos na imagem aí. Ela é a raiz dela é
extremamente superficial, então ela não é aquela planta que tem uma raiz forte, profunda, é bem superficial, bem tênue, e a haste dela, esse caulezinho que vocês podem ver, ele é super flexível. Nesses montes onde ela nasce, ela tem tem muito vento, muito vento. Então, essa planta, olha só a inteligência da natureza. Quando o vento bate, ela deita conforme o vento, né? Então, o vento passa para um lado, ela vai para aquele lado. Daí o vento vai para o outro lado, ela vai para o outro lado, e ela levanta e está sempre bonita. Então, ela é flexível, por isso que ela é chantagista e manhosa, né? Ela é diferente, vamos dizer, de outros medicamentos que são duros e que se passar o vento e quebrar, acabou, né? A pulsatila, não. Então, esses partos demorados, longos, aonde a mulher é clara, doce, loura, triste, chorosa, e que ela está sempre se lamentando constantemente, manhosa, com ar de submissão ao marido, elas são silenciosas, sem coragem, choram por nada, e a propósito de tudo, eu vou usar a pulsatila. Esse parto que aparece na imagem é de uma pulsatila, eu acompanhei com a Naoli, aqui em Florianópolis. Elas são nervosas também, são caprichosas, são dóceis, são submissas, gostam de cuidar, gostam de agradar, elas procuram por simpatia da gente, elas são bem excitáveis, né? Mas elas não ficam quietinhas no canto dela também. E gostam de que a gente faça aqueles balanços bem gentis nelas. Esse parto da Priscila aí é o segundo bebezinho que eu acompanhei junto deles. Essa é a Priscila do Fernando. Tirou? E esse aqui é da Bruna. A Isadora. Ai, que linda. Vou voltar, a Ana quer olhar. Tá. Esse parto aqui foi no dia 31 de janeiro, véspera de Ano Novo. Era eu, a Naolia, fotógrafa. E daí o parto era aqui no bairro do Rio Vermelho, que é onde eu morava, né? No lado de onde eu moro hoje, nos Ingleses. A Naoli também é parteira e acredito que vocês devem conhecer, ou já ouviram falar da Naoli. Só que a Naoli mora no norte, lá no sul da ilha. E daí, imagina, na ilha, trânsito, Réveillon. Ela liga para nós umas 5 horas da tarde. Nossa Senhora, para mim chegar da minha casa até a casa deles, eu demorei. Imagina a Naoli. Aí eu cheguei, entrei, estava coroando. Aí segurando, daí quando a Naoli chegou, o bebezinho nasceu. Aí a gente conseguiu assistir. Mas foi um parto muito rápido. Ela ligou para nós na noite anterior e na outra era falso, né? E daí na outra, na véspera do Ano Novo, passamos o Ano Novo juntas. Depois que nasceu. Aí tem uma foto, acho que aparece até na coisa da homeopatia, no primeiro vídeo lá que a gente fez. Aparece a Priscila, que é a parturiente, nossa, toda linda, maquiada, coisa mais linda, com os olhos com cílios, e a Naoli pelada, com o cabelo enlouquecida, e eu toda suada, tipo assim, nós duas bem loucas. E a mulher que tinha acabado de parir, linda, maravilhosa, esbelta. Essa que aparece aí é uma ignátia também. Esse aqui é um parto que eu acompanhei com a Maíra, aqui na ilha também. Esse onde aparece sempre descabelada, bem louca. E esse outro é um outro parto de 2016, um dos primeiros partos que eu acompanhei quando eu estava fazendo estágio com Hanami. Essa onde aparece eu só e a parturiente, e a outra onde aparece a Maíra e o casal, era eu e a Maíra. Aqui a Artemisia vulgaris, então a Artemisia vulgaris, ela também vai ser boa para essas constrações ineficientes, só que com que detalhe? A Artemisia, ela é uma erva altamente feminina, poderosa, forte, e quando a gente pensa nela, a gente logo pensa, nossa, ela é muito parecida com a Nus vomica, né? Então, ela não é nada doce, nada delicada,
Mas eu posso usar para mulheres que são mais impetuosas essa artemísia como? Para ajudar a vir as contrações uterinas e também para as mulheres que estão com muita dor, quando não é necessário ainda estar nessa hora, né, como no início ali, eu posso usar como uma analgesia, né? Depois de emoções violentas, sustos, para mulheres muito decididas, corajosas, sempre usar depois de trabalho ativo, né, em andamento. A artemísia pode ser uma das plantas mais completas da flora e é conhecida como deusa das plantas. Ela causa dores fortes e violentas, pode tanto fazer analgesia quanto quando a mulher está sem dor, eu posso usar para provocar essa dor. Aqui, o caulófilo, né? A gente falou sobre ele. Então, esses que eu já falei deles, eu não vou repetir, só vou dizer que a gente pode usar ele também para dores ineficientes, né? Ele vai ajudar o útero a contrair, lembra que ele é um medicamento só do útero. Aqui, de um lado, a gente tem um parto domiciliar. Estou tentando falar mais ou menos um pouquinho das fotos para compartilhar com vocês. Esse é o parto lá de Santa Rosa, que eu estava acompanhando com a Ana Terra, e o outro é um parto onde eu dei assistência em Brasília, que é um parto hospitalar também, no SUS. Em Brasília, no SUS. Aqui a ayahuasca, né? Eu acho que a cara da ayahuasca está gravada com a Alessandra, porque em todas as ayahuascas só tem as fotos da Alessandra, deve ser o parto que eu mais usei a ayahuasca. Também a gente usa para dores ineficazes, né? Para ajudar a contrair. E aqui as gestações. Essa aqui é a pulsatila que apareceu na foto da Naoli. Olha, gente, o rímel. Ela pariu. Parto domiciliar, planejado na banheira, e olha o rímel. Olha se tem alguma coisa escorrendo ou se ela está descabelada. Olha que coisa mais linda. É uma, né, quando a gente fala em indução, né, as gestações mais prolongadas aí. O primeiro, aqui aparece o parto aqui aparece a Priscila. Olha que linda, aparece com rímel, bem lindona, bem maravilhosa. Primeiro medicamento que a gente pensa quando a gente vai falar em indução ou gestações prolongadas, a gente fala em Mandrágora officinalis. É um medicamento altamente alucinógeno. A gente fala de Mandrágora officinário. Tem duas mandrágoras, mas a que eu estou falando aqui é a officinário. Então, ela é da Europa e ela é usada para desligar o neocórtex, ou seja, desliga a nossa conexão com esse mundo real. Então, a gente entra no mundo de Nárnia mesmo, né? Quando a gente não está preocupada com a vida, com as coisas, com o cotidiano, toma mandrágora e você vai se desconectar aí. A mandrágora deixa, né, deixa a gente entrar no processo físico, no processo emocional, sem medo da gente conhecer o nosso mundo real, porque segundo, né, esse mundo paralelo aí do parto que é o nosso mundo real, mas a gente teme ele, então a gente permanece nesse mundo da ilusão. A gente consegue acessar os nossos inconscientes, as nossas antepassadas, tem um entorpecimento muito grande corporal e mental, então é como se eu não conseguisse mais deixar o meu corpo tenso, né? Vai desativando o neocórtex, eu vou relaxando. Aqui a ayahuasca, né, que eu já falei também. Esse aqui é o parto da Gabi, lá de São Paulo, da comadre. E então a ayahuasca também vai poder ser usada, né, para ajudar nessa indução. Caulófilo também. Gabi e a Lara. Gabi e a Larinha, ó. Coisa mais linda. Gabi é uma laquesis maravilhosa, linda, poderosa. Jesus, a foto que ela mandou amamentando a criança, eu digo, meu Deus, eu amamentando estava acabada, né? E ela toda linda, toda sensualizando, bocão, tipo, meu Deus.
Caulófilo, um medicamento também, que pode poder... Deusa, né? Carolina, meu Deus, a Gabi é minha Nossa Senhora. Não tem, né? E ela queses pura, né? Ela vai deslizando por onde ela anda. Incrível. Amo a Gabi. Caulófilo é um medicamento também, todos esses juntos aí, ou a gente vai fazendo para poder ajudar o útero a contrair e fazer essa indução. A Actia racemosa também vai fazer com que esse bebê... A Actia racemosa é um dos medicamentos que eu posso usar tanto para ameaça de abortamento, como para ajudar a entrar em trabalho de parto. Bebê alto, né, a mulher avoada. E o constitucional da mulher, para poder fazer essa indução, né? Dores desesperadoras, né? Então, quando eu preciso usar as analgesias de parto. Cófia cruda, né? É o café verde, esse medicamento aí. Esse cófia cruda é muito legal da gente ter para o pós-parto imediato, quando a mulher começa com contrações ali, com aquela dor, né? Aquelas cólicas, e a gente usa cófia cruda. Gente, é maravilhoso, magnífico. Durante o parto ainda, e que... Então, a gente pensa uma xícara de café. Nós estamos aqui, está todo mundo aqui, né? 4 horas da tarde, domingo, todo mundo cansado, a Ana está quase dormindo. Aí a gente pensa, vamos dar 10 minutos. Eu começo a abrir a câmera dela e mostrar ela para vocês agora. Ela vai ter que editar e cortar essa parte do vídeo. É só para ela acordar, por isso que eu fiz isso. E vocês eu não peguei porque estão com a câmera desligada, senão eu pegava. Então a gente pensa assim, nossa, o que nós vamos fazer para acordar? Credo, o Roniz não pode falar, eu já estou quase dormindo. Vamos tomar um café? Daí a gente toma um café, relaxa, tipo, uau, voltamos. Só que quando a gente tem esse time do café, a gente tem que entender que a gente para, a gente não segue mais falando. Então, quando a cófia, ela é um antídoto. Ela não combina com a artemisia, ela não combina com a actia racemosa, ela não combina com o caulófilo, com vários medicamentos que eu citei aqui para vocês. Então, eu tenho que entender, meu Deus, nós estamos cansados, tá zoado, 2 dias de parto, a mulher com contração... Vamos dar uma analgesia aí para ela, vamos dar uma coffee, vamos dar um cafezinho. Então, é o time. Eu tenho que entender que durante umas 2, 3 horas eu não vou poder usar outra homeopatia, porque não vai fazer efeito. Então, assim, pensar muito bem quando for usar ele. Mas vale muito a pena. A mulher toma, descansa, dorme muitas vezes e você consegue descer, comer, se recuperar, tomar banho, porque Carol já vai anotando aí, eu tomo muitos banhos durante os partos domiciliares. E cada banho é um insight. Quando tem só um banheiro, é um desespero, né? Porque eu penso, meu Deus, a mulher vai entrar no banheiro, não vai sair nunca mais e eu quero tomar banho. Então, a cófia é uma xícara de conforto. Essa linda da foto aí é minha colega, né, a Isa, que trabalha comigo, eu trabalho com ela, é a médica da equipe, administrando as homeopatias. E assim a gente fica. Esse é o trabalho dela, quando ela está lá e eu estou aqui, e a gente fica online no celular. Xícara de conforto, ansiedade durante o parto, desespero, desmaio, ilusão de que vai enlouquecer durante o parto, inconsciência durante o parto, olha que louco, não consegue relaxar e confiar que ela vai ser bem cuidada. Ela está procurando agradar para conservar a companhia, parecido com chamomila, né, que chamomila também faz isso. Mas se molda a situação para agradar. E a chamomila não, a chamomila surta, né? A chamomila fica cuidando e desconfiada, mas ela surta. E a cófia, ela tenta agradar, né? Ela se queixa muito na dor da vulva mesmo, né? E é muito difícil a gente entender um parto e a mulher fala, nossa, tá doendo aqui a vulva, né? A vagina ali, ela quase sempre as costas, a barriga, não sei aonde. Mas a cófia, ela fala, é a dor na vulva, na vagina, né? E tem um cansaço extremo de um parto extremamente prolongado e demorado, onde tá todo mundo assim, tipo, meu Deus, acabado. Seria uma boa pedida a cófia daí. A chamomila também, né? Só que daí nesse sentido, a mulher está loucona, tá brava, tá agitada, tá cansada, tá nervosa, tá urrando ali, né? Essa é a Isabela Matucciano. A Artemisia vulgaris também, né, usada para
para fazer essa... Aqui, gente, aproveitando a foto, que não condiz com a Artemisia e nem com as dores desesperadas, né? Foi colocada a foto, mas eu vou falar da foto para vocês. Aqui foi a primeira reanimação neonatal à distância que eu fiz e que a minha equipe confiou e usou, né, a minha colega maravilhosa, a Isa. Estou acessando ela hoje bastante, não tem como, né? A gente passa os perrengues juntos aí. Onde a gente usou homeopatia e foi incrível. Eu vou ver se eu acho até o vídeo aí. Então, a Isa segurou o bebê, não cortou o cordão, não deu para o pediatra, porque era um parto hospitalar, então ela vai fazer aqueles cambalachos que a gente faz, né? E ela começou, mana, o bebê tá ruim, não sei o quê. Eu digo, pega homeopatia e dá para ele. Ela, meu Deus, o bebê não é meu, né? Porque era da pediatra. Eu digo, pega e dá, pega e dá. E ela, meu Deus, vou pegar e vou dar. E daí ela começou e ligou viva voz, e a enfermeira, a Mari, ficava digitando e ela administrando de minuto em minuto, de 2 em 2, de 1 em 1. E foi muito incrível, assim. Então, compartilhando com vocês, espero que vocês, que a gente nunca quer, né? A gente faz cara de samambaia. Faz cara de louca, né? Tipo, que dia foi isso, né? Bem coisa de fósforo, mas vocês são próprios para fazer isso, né? Vocês vão se dar bem ainda com o pediatra, ainda vão sair de boa com o pediatra. Só que a Isa não é fósforo, a Isa é nos vômica que nem eu, então é solta das patas, tem que ser bem com calma, assim. Daí a gente fala para a Mari da equipe é Cilícia, né? Então ela é mais meiga, mais doce, querida. Então ela interna o pediatra e a Isa, tipo, bem loucona, vai fazendo as coisas lá. E o pior, ela tem que manter contato comigo pelo celular. Então vocês imaginam como é que deve ser para ela na cena de parto. Tá lá administrando o negócio e falando com outra pessoa no celular, que as pessoas não sabem o que tá rolando, entendeu? Então, tipo, meu Deus, deve passar uma insegurança tremenda, né? Tipo, que médica maluca é essa que fica falando com a pessoa no celular e administrando essas gotas enlouquecidamente aqui, né? Essa aguinha aqui. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E essa mulher que tá parindo é uma laquesis. Laquesis, enlouquecidamente laquesis. Muito lindo. Foi assim, foi um dos nossos primeiros partos aonde o bebê teve problema, onde eu estava participando da equipe. Foi em dezembro de 2019. Eu entrei na equipe em outubro de 2019. Ela veio fazer o curso em outubro e no outro dia a gente já se reuniu, já ela voltou de voo, é tipo eu conversando com a Carol. Ela voltou para Minas e no outro dia já tinha, naquela semana já tinha parto, já entrou, e em dezembro veio o parto da Silvana, que é esse aí. E a gente precisou, e aconteceu assim, do bebê nascer mal, e a gente começou com homeopatia, e Deus abençoou, e deu tudo certo, né? Então, é uma foto que marcou bastante. E ela fala, meu Deus, tu usa essa foto e eu com essa luva, nem a luva, ela tava com a luva do tamanho dela, disse, eu tava zoada, diz que é tu. Então, as homeopatias para o medo de morrer, né? Durante a expulsão ali, aonde a gente mais acessa esse medo aí. Primeiro medicamento, então, é o acônito, né? Acônito é o medo da morte, ele é o medicamento do medo da morte. E, às vezes, não precisa nem ser a mãe que acessou isso. Eu já cansei de dar acônito para a equipe toda. Equipe toda que eu digo assim, eu nunca atendi com um monte de equipe, né? A minha equipe que eu atendo online de distância hoje é a médica, a parteira e a doula, e eu aqui à distância. Então, somos entre, né, poucas pessoas. E aqui, quando eu vou atender, é eu e uma parteira, né? E às vezes, e quando tem a doula, então é 3 pessoas, assim, mas eu digo, eu dou para todo mundo que está ali, né? Dou para o pai, dou para a mãe, dou para a parteira, dou para outra parteira, dou para mim. Primeiro eu tomo, né?
Então, o acônito é aquele medicamento assim que você está numa boa, de repente uma das parteiras vai lá e faz a ausculta e deu uma acelerada, deu uma diminuída, daí deu, sabe aquele clima que dá, tipo, ai, aquele gelo, tipo, ai meu Deus, deu aquele gelinho, deu aquele desconforto, todo mundo se olhou, daí eu já saio pingando acônito para todo mundo, que é para já não dar aquele medo da coisa, entendeu? Mas aqui nessa situação é medo na hora do parir, ele já está nascendo e a mãe acessa aquele medo, né? Então, ela tem a ilusão de que a cabeça do bebê é muito grande, ela tem uma ilusão de que está a morte, assim, que, né, que essa angústia mental, essa ansiedade, essa agitação, esse medo, tem medo de lugares estreitos, medo de multidão e medo de lugares públicos, o medo do RN, né, porque o recém-nascido, ele nasce aonde, né? Em meio às feras, né? Um monte de gente pegando, examinando, principalmente se ele nasce que ele não está, que ele está precisando de ajuda, o que a gente faz, né? Graças a Deus, assim, sempre busco, né? Faz uma recepção amorosa, mesmo que a gente esteja precisando reanimar, está presente, pisa bem no chão, respira com ele, chama o pai para ajudar a chamar esse bebê, vem aqui, chama pelo nome. Então, lógico que a gente tenta fazer isso. Mas já tive em situações onde eu estava outra pessoa, e em maio eu atendi um parto, ela é minha afilhada hoje, estava eu e duas parteiras, e uma das parteiras olhou, estava eu e uma delas, eu no ambu, a outra escutando, e a outra falou assim, vamos transferir, né, e deu para trás, deu um ré para trás. Nossa, e nessa hora o pai, tipo, imagina o clima que deu, o pai abalou, todo mundo abalou, eu digo, meu Deus, então, nessa hora é o acônito, né, porque você se sente sozinha, a gente tá ali, a gente tá juntas, né, a gente tem que, até onde a gente vai, como a gente vai, e se uma dá para trás naquela hora, claro, é um trabalho que a gente é humano, né, então ela acessou as coisas dela, os medos dela, mas ela deu para trás, pestanejou, né? Não é que deu para trás, ela pestanejou naquele momento, assim, foi uma coisinha, mas para a família aquilo é tipo, uau, é uma cratera, né? E para a equipe é tipo, minha nossa, onde é que ela tá? O que ela fez? Volta aqui, mulher, o que você está fazendo? Então, nessa hora é o acônito, né? Toma o acônito, dá para todo mundo, dá, né? Acônito é o primeiro medicamento que a gente pensa em dar para reanimação neonatal. Quando ele vem paradinho, assim, né, branquinho, tá bem, assim, sem tônus, né, e como se ele tem, os batimentos estão legais, assim, não tá tão baixo, mas tá sem tônus, não tá reagindo e não tá legal, sabe? Como se fosse, não tá legal. Ou quando tá assim, sabe, com aquele, como que eu vou falar tecnicamente, os universitários me ajudam, mas ele tá ali, fala aí, Carol. Mas ele tá assim, sabe, meio que engasgando ali, e daí a gente pensa, isso, isso mesmo, tá com ronquinho, tá com gaspo, não. Então, a primeira coisa que você lembra, nossa, Côniton, o cara dá 2 gotinhas na boca do nenê, gente, vocês vão falar assim, meu Deus, o que eu dei, sabe? Na hora ele fala, e volta, assim, é muito incrível. Eu faço ali nessa hora acônito de 3 em 3 minutos, dá umas 2 doses e o bebezinho já vai chegando, né? Porque ele não tá mal, ele tá chegando, ele tá acomodando. Então é como se você fosse, quando a gente for estudar, eu espero que vocês estejam junto aí no curso de miasma, são as coisas que a mãe acessou durante o trabalho de parto dela. Então, aquele bebê ali é só o reflexo de tudo aquilo que ela acessou. Então, a gente vai curando aquilo, né? Isso, ele está aterrando ainda, né? Ele está vindo, está pisando na terra. Então, você vai chamando o pai, você vai pisando ali. O importante é você estar com os 2 pés firme, presente, viva, aterrada, trazendo aquele bebê. E o acônito é esse tipo, sai daí, né? Desce para a terra, ele vem. Então, é muito incrível. É um medicamento que a gente não quer usar, é igual quando a gente tem filho pequeno em casa, a gente não quer usar beladona.
Nossa, quando eu vejo beladona na minha botica, assim, eu penso, meu Deus, eu nem vou olhar para beladona, que é para mim não atrair energia da beladona, porque beladona é a criança que tem febre quase com 40 graus, febrão, que tá meio que tipo, meu Deus, tu acha que a criança vai convulsionar, tu não sabe se tu vai para UPA, se tu se deita no chão, se tu chora, se tu liga para alguém, tu fica meio desesperado, a criança tá alucinada e tu não sabe o que fazer. Então, tu nunca quer usar a beladona. Mas você tem que ter ela em casa, né? No parto também, né? Hemorragia. Primeiro medicamento que a gente pensa é beladona, acônito. Então, a gente não gosta deles. A gente não pensa, meu Deus, não quero usar acônito. Ali antes, quando ela tá quase parindo, com medo da morte, falando, meu Deus, tô com medo de morrer, com medo disso, tu já se olha para tua companheira, que, né, tipo, as duas entendem de homeopatia, tipo, ai, cara, eu não acredito que a gente vai ter que dar acônito, ninguém quer dar acônito, que a gente sabe que é medo da morte. Eu dei para a mulher que está quase parindo acônito, eu já deixo separado no meu jaleco, porque eu sei que a probabilidade é muito grande de eu ter que dar para o bebê, porque ele vai estar com aquele ronquinho, ele vai precisar de umas 2 ambusadinhas, ele vai precisar do acônito. Então, eu não quero que seja liso. Todo mundo está ali querendo que seja liso, né? Mas são aqueles ponta firme, que eles vão estar ali, vão estar no teu lado. Então, eu falo bastante dele, né? O acônito, ele é um constitucional infantil, né? Então, trazendo assim, falando um pouco, abrindo um espaço maior para ele, a gente não estuda ele lá nos constitucionais, porque ele não é um constitucional adulto, ele é um constitucional infantil. A chamomila também é um constitucional infantil, apesar de muitas mulheres na hora do parto acessarem a chamomila, né? Então, o acônito também, ele tem essa crise rápida, violenta e impressionante. Então, é tipo, do nada, né? E ali aquela ansiedade nos neonatos, né? Então, isso traz na matéria médica. Então, ele é um medicamento maravilhoso para isso aí, né? Retenção placentária, né? Ali, voltando lá, antes de eu falar da retenção placentária, quando a gente fala de indução, né, com homeopatia, a gente sempre tem que pensar ali, eu gosto é que nem bebê pélvico, né? Eu vou usar o constitucional e vou ver o que é que está faltando para essa mulher aí, né? Para mim poder usar para ela. Mas eu tenho que ter um tempo, né? Um time. É igual eu vou fazer indução com alopatia. Você não vai para hoje de manhã para de noite a mulher tá parindo. Você sabe que pode demorar mais dias, né? Quando a gente pensa com bebê pélvico, eu sempre digo assim, olha, uns 7 dias é o tempo que eu preciso para a gente atuar com homeopatia. Quando eu vou trabalhar, trazendo, compartilhando com a minha prática, quando eu vou falar em indução, eu falo assim, uns 3 dias com homeopatia em casa e a coisa começa a dar espaço para ter outras coisas. E daí entra a teoria também da parteira que está com você, né? Tipo assim, tá eu e a outra. Eu vou estar dando as homeopatias, claro, vou estar atendendo como parteira também, mas daí a outra parteira vai poder passar um balão, vai poder né, trabalhar ali naquele colo, ele vai começar a dar espaço, e a gente vai trabalhando junto com as ferramentas que cada um da equipe vai tendo para fazer, mas eu digo assim, começando do zero, né, do nada, pensa nos 3 dias para poder trabalhar, se você acertar ali o primeiro lugar, o constitucional da pessoa, começa a relaxar essa mulher, né, da ayahuasca, da mandrágora, da caulófilo, da Actia racemosa, que é aqueles que eu passei lá, o negócio vai fluindo, aí os terceiros, né, vamos dizer, às vezes a gente é feliz ali, um dia já dá para uma das parteiras já pensar em né, fazer descolar a membrana, já passar um balão, já começar a fazer outros procedimentos aí para ajudar, né, não entrando em detalhe do porquê, né, aí a gente vai, se estender muito. Mas da retenção placentária também. E daí, falando lá de trabalhar da indução, eu faço também a indução, aplico a homeopatia no colo do útero, né? Com sondinha, com soro, e coloco a homeopatia no colo do útero. A que eu mais uso é a ayahuasca, né? É incrível, né? É incrível, incrível, incrível. Maravilhoso. Retenção placentária. Então, aqui também a gente pode fazer, né, no cordão ali, que nem a Maria falou,
Então, quase sempre são as alucinógenas que a gente usa, ou o constitucional da própria pessoa, Maria. Então, não dá para saber o que a tua parteira lá na época usou no cordão da mulher, né? Pode ser infinitas possibilidades. E agora que está hoje, domingo de tarde, provavelmente vai dizer, meu Deus, pode ser infinitas possibilidades que ela usou. Mas quase sempre são medicamentos alucinógenos, assim, ou então o constitucional da pessoa, né? Mas a retenção placentária é um dos primeiros que a gente pensa, assim, eu ia falar isso, de aplicar no colo, legal. As meninas já fizeram, né? Aquele rebordo do colo, super rígido, ela aplicou no colo e massageou com homeopatia, foi mágico. É isso aí. Fui eu que ensinei. É muito louco, é muito bom, é muito incrível. E é mágico mesmo, né? Você vai fazendo assim, você diz, caraca, velho, que isso? Que isso que aconteceu? Que daí tu faz um toque e depois tu vai tocar de novo. Meu Deus do céu, cadê o que tinha aqui? Edema de colo de útero. Nossa Senhora, beladona para edema de colo de útero. Você conta ali, ó, consagrado, 20 minutos. É consagrado, é incrível, 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 incrível. O caulófilo, então, aí para retenção placentária, é um dos primeiros e dos mais básicos, né? Lembram? Porque ele vai atuar só no colo e no útero, então é um que também não vai ter erro. Mas quando eu vejo que é alguma coisa mais profunda, então eu já vou pensando em outras coisas, né? No hidrástris, então, que está aquele útero ali atônico, né? O que é esse cantares também eu posso pensar, que é uma mulher que já está com medo, está inquieta, está gemendo, ela sente dor, ela tem uma necessidade de urinar e tem uma retenção placentária total, assim, após o caulófilo a gente pensa no cantares. Cantares também é um medicamento que é usado para expulsão, né, de feto morto. Aqui a gente vai caminhando para os extremos, né? O estramônio é um medicamento extremamente alucinógeno, é o medicamento da loucura. Aqui a gente tem a retenção total da placenta com delírio, né? Então, essa mulher tá ruim aí, tá com ameaça, né? Assim, tá ruim, ela tá se sentindo ruim, tá sozinha, tá preocupada, ela tá inquieta. E ela tá, você olha para ela, você vê que ela tá com uma cara de louca, assim, você pensa, meu Deus, tô com medo dela, né? Partos induzidos e com queda de batimento cardíaco, quase sempre foram partos que sofreram, como é que eu sei que determinada homeopatia não vai funcionar naquela gestante por causa do constitucional dela? Estudando o medicamento, isso. Quando eu pego e estudo os medicamentos, na própria matéria médica vai estar lá escrito no início dele, esse não são Ignatia, é inimigo de tal e tal medicamento, né? Pulsatila, é inimigo de Nusvômica, tal e tal medicamento. Então, conhecendo eles a fundo mesmo, respondendo aqui, abrindo parênteses, respondendo a isso. Então, o estramônio, aquele parto que teve instrumentação, onde o bebê teve que ser reanimado, ou a mulher teve que ser um parto domiciliar e ela foi transferida, a gente lembra da Staffzaga que eu falei lá, só que daí ela sofreu violência, não foi legal a recepção, então estou dando várias ideias, né? Trocou de profissionais, e ela se sentiu abandonada, se sentiu no meio das feras. Então, quando a pessoa se sente no meio de umas feras, se sente acuada, a gente pensa nesse medicamento aqui. Ele não é um medicamento leve, pelo contrário, é bem, bem difícil, assim. Não sei, né, o histórico de vocês aí, enquanto atendendo parto, né, e em 2017 eu tenho um óbito, né, neonatal que eu acompanhei, não foi né, por isso que eu falei aqui no meio da aula ontem, muita coisa aconteceu na minha vida em 2017, foi incrível, agradeço a Deus, hoje eu sou a pessoa que eu sou e o meu trabalho como parteira depois disso, né? Ninguém quer ter essa experiência, mas quem tem é a mesma coisa que o acônito é a beladona. Então, você já chegou no limite, né? Você não tem medo, você já chegou lá e já deu, né? Agora você já se encontrou
Porque trabalhar com parto é trabalhar com a linha da vida, né? É a linha tênue ali da vida. Então, ou morre ou nasce. E eu já encontrei a morte aí no nascimento. Nesse parto eu usei estramônio, né? A gente tinha 2 transferências, né? A gente tinha um bebê que não estava bem e a gente tinha uma mãe com retenção placentária. E eu atendi a mãe e a colega ficou com o bebê. E graças a Deus a placenta saiu, né? Ela ficou bem e a gente todas ficaram com o bebê. Então, o estramônio também é um medicamento que a gente não quer usar, né? É um medicamento da loucura. A gente lembrar do estereótipo do estramônio é a esquizofrenia. Então, a gente pensa nisso, né? É o do delírio, de estar vendo coisas sobrenaturais, de não estar aqui nesse plano, né? Então, é muito forte esse medicamento. Só um minutinho. Ui, estava sem fone. Aqui, outro medicamento maravilhoso para retenção placentária é a Ignatia, né? Aqui, essa paciente é Ignatia. Ela tem tendência a sufocar a sua dor, né? Então, é aquela mulher que ela se retrai, ela não grita, ela não fala. Ela é complacente, né? Lembram da Ignatia, que é parecida com a pulsatila. É um medicamento muito bom também para a gente pensar até em hemorragias pós-parto. Mas ela tem que ser desse jeito aí. Ela tem que ser caprichosa, ela tem que ser mentalmente, ela tem que estar mentalmente cansada, ela tem que ser dócil, ela tem que ser com ar de submissão ao marido também. Aqui outro, né, da retenção placentária, lógico, né, a gente pode ver tudo que é violento e impactante, a gente pensa na beladona, né. Beladona, retenção placentária com muitos tremores e muito sangramento, né, delírios terríveis, violência terrível, calor, rubor, sensação de queimadura. Todos os sintomas da beladona, eles aparecem e desaparecem bruscamente, então eles têm dores lancinantes, agravadas pela luz, pelo ruído, a mulher não quer que toquem ela quer ficar deitada, não quer ficar deitada e melhora sentada, né? O paciente torna-se selvagem, tu olha para ela tem vontade de morder, de rasgar, faz coisas estranhas e que a gente não entende ali na hora, né? Então, uma pessoa que não tá calma, tipo, não é aquela pessoa que tá jogada, desmaiada, daí a gente pensa numa sépia, tá jogada lá, tipo, abatida, quase morrendo ali, né? Hemorragia. Primeira coisa também, né, que a gente lembra, né, beladona, né? Eu tinha uma aluna uma vez que falou, meu Deus, se eu ir pro parto com a beladona, eu vou feliz. Que eu posso usar ela. Meu Deus, se eu tiver dúvida, eu vou dar a beladona, eu disse, boa pedido. Então, tu vai trabalhar com coisas muito loucas, disse para ela. A beladona é aquele sangramento agudo em jato, bem quente, vermelho, vivo, fluido, com ou sem coágulo. A face quente e as pupilas bem dilatadas, né? Tem um olhar bem selvagem, ou dor de cabeça, como se fosse arrebentar. O pulso dela tá bem duro, né? Tem um pulso cheio, acelerado, então aí para quem sabe medir esse pulso. Na matéria médica ali, ó, MM, né? Que é a sigla da matéria médica. O que fala da beladona na matéria médica? Quando a gente está saudável e toma beladona, o que acontece? Provoca uma aceleração intensa do nosso músculo cardíaco. Então, o nosso coração, ele acelera quando a gente toma beladona. A tropa beladona, né? Na alopatia se usa, né? Tem a tropa beladona. Então, mais ou menos, vocês já têm uma histórico do que é a beladona, né?
ela eleva a pressão sanguínea e provoca uma vasoconstrição capilar. Então, quando as pessoas estão assim, a gente pensa, é beladona, né? Ela provoca, então, todos esses vasos ficam hipermeados, provocando rubor sobre a mucosa e as glândulas, e ela age como se ela paralisia, né, as secreções. É a hemorragia uterina, acompanhada de contrações espasmódicas do útero, né, e ela é muito agressiva. O acônito também, a gente pensa também em hemorragia, né? Uma hemorragia abundante, súbita, violenta, um sangramento pós-parto aí bem, né? Com olhos arregalados, medos. Só que ela fica fixa, ela não fica gritando e nem violenta, né? A mulher, eu digo. Ela está com movimentos cardíacos fracos, né? Pressentimento de morte durante o expulsivo, então ela falou, já ela se queixou de medo da morte. Angústia mental, ansiedade, agitação, medo, ela tem uma crise rápida e impressionante, e ela tem uma grande agitação, uma angústia terrível e um grande medo de morrer, né? Aí vocês podem sempre lembrar, o medo da morte está relacionado, né? Que mais um parto, né, lá de Itajubá, parada de progressão. Esse aqui é uma pulsatila, ó, que tá parindo aí. Parada de progressão. Então, eu falei dele quando a gente estava falando lá dos constitucionais, né? Das partes isoladas, né? É uma pessoa tá mais melancólica. Também é usado ali quando a pessoa quer fazer xixi e não consegue, então a bexiga tá cheia, vai ser bem pontual. Então, antes de passar a sonda, tenta dar umas gotinhas de cáustico, vai ajudar. E quando voltar a contração, então, para de dar. A artemísia também vai ajudar, né, a vir aquelas fortes contrações uterinas, né, já tinha falado da artemísia. Acho. Aqui o segundo parto do meu pequeno, ó, Miguel junto comigo. Aqui é o Gael. Olha o tamanho desse bebê, gente. Olha o tamanho dele. Quem adivinha quantos quilos ele tem? Quero ver a parteira boa aí, de olhos. 4 quilos e... Estou esperando a Carol digitar. 4 quilos 170. Nossa, quase. Vamos ver a outra. 4,250. Meu Deus, Carol, puta que pariu. 4,250. A Carol acertou. Olha o tamanho. Ele enche o meu colo, gente. Ele parece um bebê de 2 meses, né? Ele nasceu às 1h30 da tarde. Essa foto mais... O pai ainda está sem camisa, olha. Ai, são pessoas especiais da minha vida que eu fui para longe para acompanhar eles. Parto domiciliar tem isso, né? A gente olha as fotos e diz, nossa, são pessoas especiais. Nossa, faz parte da minha família. Nossa, a gente fica viajando, né? Eu preciso fazer um mix. Só um minutinho. Enquanto eu administrar um constitucional, eu penso em 200 CH. Certo? Uma potência alta. Lembra que aquele lá do menos é mais, que não tem coisas dentro, mas que a água teve o domínio da coerência, que é como se eu fosse olhar ali, o geométrico dela aparece como se fosse a medicação. Então, quando eu uso o constitucional na pessoa, a gente pode começar pensando assim, sempre, né, até eu achar a minha maneira, o meu método, usar outras coisas, eu vou fazer 200 CH, de 12 em 12 horas, uns 40 dias, né? Isso vai ser um bom período, um bom tempo do constitucional da pessoa entrar em... me alcança o carimbo, Ana, e o meu receituário para me mandar foto para elas agora. Então, eu uso o constitucional da pessoa, né, 200 CH, de 12 em 12 horas. Ai, Ronise, quantas gotas? Como é que eu dou, né?
Indica para a pessoa em líquido, que é mais fácil, né? Assim, para as farmácias fazerem, para água. A pessoa não toma, então daí você indica em glóbulos, mas não tem diferença nenhuma. A gente saber que não tem diferença, tá? A porcentagem de álcool, então, assim, eu não gosto de indicar 30%, eu sempre coloco a 20%, né? Lembra que eu falei ontem para vocês? O 30% ele fica muito forte, não é agradável a tomar. E o 20% ele é legal, ele não vai deixar fungar e é gostoso de tomar, assim, fica agradável para o paciente tomar. Eu uso até na minha maleta de parto, eu uso ali o 20CH para o recém-nascido, não tem problema nenhum, né? Pela porcentagem de álcool. Então, até o 30 não vai fazer mal, né? E quando eu estou trabalhando com agudo, Ronise, o que eu uso, né? Quanto mais no físico eu quero atuar, menos o CH tem que ser mais baixo. Então, assim, eu vou ir para uma hemorragia, eu vou usar uma beladona, tem que ser uma beladona no CH6, né? E uma potência baixa e os constitucionais sempre no alto. Então, os físicos no baixinho e o constitucional no alto, né? Às vezes eu vou dar uma homeopatia para uma criança que está com febre, eu vou dar o Aconitum 6, né? Mas eu tenho medo que as mães estão acostumadas a trabalhar com paracetamol e com medicamentos alopáticos, a criança melhora, ela segue dando, né? Então, quando a gente está falando de casos agudos, tomou, passou, parou de dar. Então, a mulher está com hemorragia, eu estou dando beladona, eu vou dar de 5 e... O que é importante na homeopatia que a gente tem que ter a visão? É o tempo. Não é a quantidade de gotas que eu vou dar. É de quanto em quanto tempo eu vou dar. Se é uma coisa aguda, se eu vou fazer uma indução, usa de hora em hora. Toma ayahuasca, mandrágora, cannabis, enfim, de hora em hora, durante o dia. A pessoa dormiu, não precisa acordar a pessoa para dar. A gente não acorda nem criança com pneumonia, porque para o homeopata, o sono é a coisa mais importante que tem, né? Quiser tirar uma foto, nossa, Ana. Todo mundo parou, bem ligeirinho. Deu? Tirou? Okay. Foto, nossa. Nós estamos parados esperando você tirar foto, nossa. Eu pensei em gravar. Grava, tira umas fotos nossas aí, quando elas estiverem bem descabeladas, olhando para o lado, ontem você tira. Eu gravei elas. Descabelada? Eu gravei todo mundo ontem. Nossa, que medo. Precisa arrumar meu cabelo, né, também. Então, vai tirando a foto que eu vou falando. Então, a gente sempre pensar... O tempo é importante. Cada vez que eu administro homeopatia para o paciente, eu estou chamando o corpo dele para reagir, lembra? Então, se eu estou numa hemorragia, como é que eu trabalho numa hemorragia? Eu dou homeopatia de 2 em 2 minutos. Eu dou de 3 em 3 minutos. E eu vejo que está melhorando, eu vou espaçando. Daí eu vou dando de 5 em 5, depois eu vou dando de 10 em 10, depois eu vou dando de 15 em 15. Parou, né? Quando eu estou trabalhando num parto, que eu estou atendendo daqui com a Isa, vamos dar um exemplo. Como é que eu faço na minha prática? A Isa me diz, Ronise, tá alto, bebê assim, assim, assado, mãe assim, assim, assado. Eu digo, dá esse, durante 2 horas, de 10 em 10 minutos. E ela fica de 2 horas, de 10 em 10 minutos. Ou dá na primeira hora, né? A gente sempre gosta muito de trabalhar assim, eu e ela. Dá 1 hora de 10 em 10 minutos, fica um pouquinho sem e me diz como é que tá, qual foi a reação. Sempre tendo essa variável. Gente, eu fui para atender, aquele parto que tem no vídeo da abertura que a Ana botou ontem, que a mãe canta, assim, ela é uma pulsatila, tá? Ela canta, recebe o bebezinho dela, foi o primeiro parto que o Miguel assistiu, e era um parto bem longo, bem arrastado, eu fiz pulsatila alta, pulsatila baixa e ayahuasca. E eu dei para ela e pensei assim, nossa, eu preparei 4 doses. Eu vou dar uma dose de meia hora para ela. Eu dei uma dose e o bebê nasceu. Não deu tempo de eu dar outra, entendeu? Não fechou os 30 minutos para mim dar a outra dose. Então, sempre tem esse tempo. Eu digo, vamos fazer isso de hora em 1 hora, de 10 em 10 minutos.
Ela deu uma dose, deu 2 doses e mudou muito o quadro. Ela me diz, nossa, ela começou com uma tremedeira, ela veio isso, aconteceu isso. A gente reavalia, né? Reavalia ou para, porque já melhorou. Então, esse time a gente vai pegando com a prática, mas na hora do parto em si, eu gosto de trabalhar de 10 em 10 minutos e faço de hora em hora. Então, faço 1 hora, aquele medicamento de 10 em 10 minutos e paro. Observo, vejo o que deu, deixo sem homeopatia e olho para ver o que deu, né? Quando é assim, gestação, né, que eu faço acompanhamento pré-natal, então, ouvir a demanda da paciente primeiro e depois, e o constitucional dela, né? Tá com vômito, então vamos ver alguma medicação, estudar a matéria médica ali para ver como que é esse vômito dela, que hora que é esse enjoo dela, e mais o constitucional dela. O constitucional de 12 em 12, e esse do vômito eu gosto de deixar assim, vamos dizer que eu dei creossoto, é um medicamento que é bom para enjoo, para vômito simples na gestação. Toma o creossoto de 4 em 4 horas, 5 gotas. Para adulto, sempre uso 5 gotas, tá? Aí eu coloco para ela, melhorou dos vômitos, você para de tomar. E se você está muito enjoada naquele dia, toma ele de 15 em 15 minutos, durante 2 horas no teu dia. Aliviou, para de tomar. Então, tem essa flexibilidade para você trabalhar com ou alguém tem no PC, se importa de tirar. Se alguém está no PC. Para tirar o quê? A foto de todo mundo, né? Todos, Muito bem, Carol Cole. Foi eu que falei. Olha, então tira essas fósforos. Tirar? Olha isso. Fósforos é demais. Espera aí, deixa eu ver aqui. Nossa, a gata da Maria vai sair na foto pura. Deixa ela tirar. Não, não tira a gata, por favor. Deixa a gata. Tem que abrir a câmera. Porque as outras abrirem as câmeras. Ai. Vocês não vão achar que é fake news. Tá faltando a Isadora e a Beatriz. A Bia não tá aí. Não tá. A Bia saiu, então. Saiu. E tá faltando a Maria também. A Maria também tá sem câmera. Não, a Maria tá aqui. Eu tô vendo ela e a gatinha dela. Bem faceira, olhando pra mim. Aparecendo. Ela não quer aparecer pra ti. Não. Nos Vômica. Nos Vômica só aparece pra nos Vômica. Tirou? Tirou. Valeu. Toma, me bota uma água, por gentileza. E eu perdi o time de onde eu estava. Desculpa, Me ajudem a me lembrar aonde eu estava. As pulsativas, menores e maiores. Não, é dos medicamentos. Ai, meu Deus, essa gata linda. É da concentração do enjoo. Como é o nome dela, Maria? Meu Deus, ela paralisou na câmera. Ela congelou. Ela não congelou, ela estava fora. Acho que a Maria travou. Não voltou. Já aceitei. Então, quando... é da concentração do vômito ali. Vou fazer essa receita e vou mandar no grupo para vocês aqui, então. Tá chovendo, piscou a luz de novo. A Maria tá em São Paulo, né? Sim. Meu Deus, eu errei meu nome na receita. Olha o nível que eu cheguei. Eu errei meu nome na receita. É 2 laqueses, um cáustico, uma nux, uma pulsatina e 2 fósforos. Estou fazendo uma receita aqui para me mostrar para vocês. Tem uma colega que comprou e não conseguiu acompanhar o curso. Quem? Camila. Triste, né? Não vai assistir, só gravava depois. Quem que falou? Eu que estou te falando. É? 5 gotas. 12 horas. De onde ela é? Eu me diga que é daqui de Floripa também. Minha ficha.
Quando a gente vai tendo mais e mais experiência, que a gente vai conhecendo mais os medicamentos, dá para a gente trabalhar com outras potências, né? Mas, assim, sempre o alto 200, ou o 6 bem baixinho, ou um CH12. Então, os CHs que tem aquele salto quântico lá, são CH6, CH9, CH12, CH30 e CH200, ok? O 6 é bem para o físico e o 200 é bem para a constituição, para a coisa mais, o todo da pessoa. O que é o 9, o 12 e o 30? São medicamentos média potência, ou seja, o 9 e o 12, eu quero trabalhar no físico, mas eu fico meio com receio que a pessoa vá para casa e ela faça uma patogenesia, que nem a Ana fez, né, ali com a Ignatia. Tipo, começa a tomar, tá com ânsia de vômito e daí ela fica tomando para sempre aquele remédio. Então, já melhorou a ânsia de vômito e ela mesma está tomando o remédio e está provocando ânsia de vômito. Então, se é um 9, ele já não vai provocar tanto igual um 6. O 6 vai dar muita agravação física, né? Aí eu coloco, eu estou terminando aqui só um pouquinho, não quero errar para mim. 7 dias ou 10 dias, se necessário, de hora em hora. Nossa, borrou ali. De hora em hora. Nunca pode ir borrada a receita de vocês para uma farmácia, certo? Então, assim, é um curso de capacitação livre, então vocês não estão indicando, sempre usar a palavra indicando, né? Não tem diferença nenhuma da prescrição para indicação. Mas aqui, né, temos uma advogada na sala, tem muita diferença, né? O termo prescrição é um termo médico, né? Então, a gente usa sempre a palavra indico. Indico, qualquer um indica, entendeu? O vizinho indica, qualquer pessoa indica. Então, se você botar essa palavra indico na tua receita, né, na tua indicação, digamos assim, você já está livre de muita coisa. Tipo, ninguém nunca vai ter nada contra você, porque você não está prescrevendo, você está indicando. A pessoa toma se ela quiser. Quando eu prescrevo, olha a arrogância do negócio, do sistema, né? Quando eu prescrevo, não. Quando eu prescrevo, eu mando a pessoa tomar. Ela não toma porque ela não quis. E se ela morrer, a culpa é dela, entendeu? O indicando é o contrário. Então, assim, todas vocês fizeram uma capacitação, então, é igual como qualquer coisa no Brasil ali, que não é uma especialização, não é uma formação, né, uma capacitação. Então, todas são aptas a indicar a homeopatia, né? E vocês se encaixam como terapeuta, né? Terapeuta homeopata, né? Pelo CBO, que é o mesmo meu que está ali no meu carimbo que vocês vão receber. Então, você sempre deixar claro para a sociedade que vocês são terapeutas, homeopatas, né? Estão trabalhando segundo o que? Igual a pessoa que vai abrir uma barbearia, ela é um curso de capacitação que ele faz, né? Ele não faz uma faculdade de barbeiro, né? É um conhecimento. E isso, pelo Brasil, né? No Brasil, o Código Brasileiro de Ocupação, que é uma lei nacional, acima de qualquer conselho, isso é importante deixar claro, né, porque é um órgão federal e não, né, limitado ali, tá tudo certo, né? Então, só falando, dando essa deixa aí falando, aqui eu coloquei, então, sempre cuidar, assim, a gente nunca deixa o rabo preso com nada, né, mas seja um amigo de uma farmacêutica.